Aí aconteceu o 7 de outubro, aquela atrocidade, e aí as coisas que as pessoas começaram a falar me fizeram ver que era mais do que necessário fazer a exposição. Eu não devia cancelar a exposição por causa disso, porque o Holocausto é absoluto, o Holocausto não é relativo, não dá para comparar. E aí eu decidi que eu ia fazer uma exposição que as pessoas não iam esquecer, que as pessoas que acham que dá para comparar iam entender que não dá para comparar. Quando a gente postou que ia fazer essa exposição, a gente teve centenas de comentários inacreditáveis de ódio, de acusações. É uma coisa muito assustadora esse discurso do bem que odeia. Tenho muito orgulho que minha bisavó fazia parte de uma das famílias que veio para Philipson, no Rio Grande do Sul, que foi um projeto sensacional feito pelo Barão Hirsch, que ofereceu para um grupo de famílias que vinham lá da Bessarabia, quando tinha os pogroms na Rússia, essa possibilidade de serem camponeses no sul do Brasil, né? Um lugar que estava ainda muito ermo. E meu bisavô veio sozinho para o norte da Argentina, onde também havia algumas iniciativas, e aí a família dele também era da Bessarabia, e eles disseram, olha, tem jovens ali no Rio Grande do Sul, por que você não vai lá? Ele foi, conheceu minha bisavó, casaram-se, aí ele foi buscar a família, ainda bem, trouxe. Então, eu sou um descendente dessas famílias de Philipson, tenho muito orgulho, né? Pessoas que vieram com praticamente nada e minha avó foi para a faculdade, todas as irmãs dela foram para a faculdade e meu pai foi uma pessoa maravilhosa e estou aqui. Então, vamos dizer, comecei da história mais próxima e a relação com o Brasil. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas depois meus pais se mudaram para São Paulo. Meu pai precisava trabalhar, enfim, as coisas não tinham acontecido. E aí eu, então, cresci em São Paulo, com a família no Rio Grande do Sul, claro, é, e cresci. Eu fui fazer faculdade de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, achando que era um curso que me daria, que me abriria muitas possibilidades para trabalhar depois, né? Me daria o tempo de pensar melhor o que eu queria fazer. E aí, para minha sorte, no segundo ano da faculdade, tinha uma plaquinha dizendo: venha participar do Cineclube da GV. E eu fui na reunião e minha vida mudou, tomou outra direção. Eu acabei a faculdade, evidentemente, mas eu entrei, eu conheci esse mundo que muito pouca gente conhece, que é o mundo da programação de cinema, das distribuidoras, como é que funciona o cinema. Eu já adorava cinema, nunca tinha pensado que cinema fosse uma profissão. Quando eu era jovem, isso não era muito popular. Mas foi muita coincidência, né? Porque as minhas primeiras memórias da vida são no cinema, são pedindo para ir no cinema, indo ao cinema, garoto, nas férias. Então, juntou uma coisa com a outra e eu, então, resolvi que eu ia trabalhar com isso. Em 1989, eu fui para o Festival de Berlim, onde tem um mercado de filmes, na cara e na coragem. Comprei os direitos de uns filmes e montei a Pandora, que é uma distribuidora de filmes que existe até hoje, foi uma das pioneiras naquele momento. Para quem hoje tem menos de 40 anos, é difícil imaginar, mas naquele final dos anos 80, você praticamente não tinha filmes fora do circuito em São Paulo. A gente tinha a Mostra Nacional de Cinema, que estava ali ainda nos seus primeiros 10 anos, era a chance de ver os filmes. Foi por causa disso, inclusive, por causa da Mostra em 88, eu tinha ficado amigo do Leon, que era, assim, para mim, o cara, e passou Asas do Desejo na mostra, foi um sucesso enorme. E eu falei, Leon, vai estrear no Brasil? O Leon falou, não, não vai estrear. Eu falei, como assim, Leon? Por que você não lança? Ele falou, esse não é o meu trabalho. Por que você não lança? E aí essa provocação do Leon me fez, tá bom. Aí eu fui no Stuttgart, consegui uma carta, fui no Festival de Berlim. Não comprei Asas do Desejo, infelizmente, porque eu não achei, mas eu comprei alguns filmes incríveis. Comprei também, parece assim, que eu tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nenhum. Foi na cara e na coragem, só assinei um papel dizendo que eu tinha comprado, enfim. E aí começou. E aí eu entrei para esse mundo do cinema, né? Montei a Pandora. Depois também tive salas de cinema, tenho até hoje. E aí também fiz curtas-metragens, fiz 2 longas como cineasta, mas enfim, a minha carreira foi mais como um agitador cultural no mundo do cinema.
Eu fiz muita coisa, mas uma delas foi assumir o Belas Artes no final de 2002, comecei em 2003. O cinema estava para fechar. Junto com amigos, a gente conseguiu um patrocínio, reformou. Em 2004, o Belas Artes reabriu, reformado, esse Belas Artes que as pessoas veem hoje, e que, coincidentemente, completa 20 anos agora, foi em abril de 2004. E o Belas Artes voltou a ser o cinema que ele tinha sido nos anos 60 e 70 e tinha perdido, e 80, perdão, mas a partir dos anos 90 ele tinha decaído em função do proprietário que tinha assumido. E é isso. Quando em 2011 o proprietário tomou o cinema, né, eu anunciei que o cinema ia fechar, foi aquela mobilização que até hoje eu me emociono quando lembro, as pessoas se mobilizando para não fechar. Fechou, mas a mobilização continuou, e aí a gente reabriu em 14. Aí eu comecei a encontrar meus amigos. E foi muito curioso que saía com meus amigos, às vezes com uma pessoa, às vezes com duas pessoas, às vezes. E vira e mexe, alguém falava assim: pô, André, esse streaming aí famoso, já cansei lá, não tem nada de legal. Mas era muito recorrente as pessoas reclamando que demorava para achar, que não tinha filme diferente, só tinha as mesmas coisas. Aí eu falei: tem que fazer um streaming. E embora eu seja uma pessoa que não gosta de tecnologia, juntei lá com a minha equipe do Belas, uma micro equipe, e a gente resolveu montar um streaming. E montamos. No finalzinho de 19, a gente começou a funcionar num esquema ainda meio beta, e aí mal sabíamos, né, a tragédia que vinha, mas que acabou sendo uma coincidência. Foi, digamos, foi a única coisa boa daquela tragédia, foi que a gente marcou o lançamento do nosso streaming para valer no dia 1º de abril de 2020, e, assim, e o Brasil tinha fechado 10 dias antes. E aí nós decidimos fazer o acesso ao nosso streaming gratuito. E aí foi um boom. 1 milhão de acessos a gente teve em um mês. Aí, a partir de 1º de maio, passou a ser por assinatura. Mas a gente conseguiu um boom de matéria de jornal, porque só tinha notícia trágica. Tem uma notícia dessa, todo mundo falava do nosso streaming. Então, desde 2020, também tenho esse streaming, que é o Belas Artes à la carte, que é um streaming para quem gosta de cinema. Tem clássicos, tem filmes cults, tem filmes inéditos, tem filmes que acabaram de sair do cinema, mas não tem aqueles filmes pipoca dos shoppings que você encontra em todos os streamings, nem aquelas séries novelinha que você encontra em todos os streamings. Até tem umas séries, mas são séries mais originais e criativas. Como eu falei, em 19 eu saí da secretaria, em 20 lancei o streaming, em 20 veio aquele período terrível, que durou praticamente 2 anos, né? Foi tenebroso, o cinema sofreu muito, foi assim muito esforço para que o cinema não fechasse de vez. A gente fez um drive-in, que foi um drive-in de muito sucesso, o Drive-in Belas Artes Memorial. Foi um jeito de manter a equipe trabalhando e ter algum tipo de receita, e acabou sendo um sucesso estrondoso. A gente tinha 100% de ocupação todos os dias, foi maravilhoso também ter feito aquilo, naquele momento tão duro, né? Oferecer uma chance das pessoas poderem sair de casa com segurança e se divertir. E aí, no final de 22, quando teve a eleição para o governo do estado, a secretária Marília Marton já estava indicada, e ela me ligou e perguntou se eu queria ajudá-la na área do audiovisual, que ela precisava da minha ajuda, que ela não entende, que eu era pessoa, enfim. Eu falei: claro, conte comigo, deixa eu pensar. E aí, novamente, o MIS estava ali enfrentando algumas crises, e ela perguntou se eu topava voltar para o MIS, porque ela achava que eu ir trabalhar na Secretaria de Assessor não fazia muito sentido. E aí eu achei a ideia boa. Eu realmente, confesso que eu não tinha planos assim. Acho que a gente vem, faz e deixa, né? Mas naquela circunstância, eu estava com tempo. A Marília é uma amiga querida. Ela queria um MIS de novo pujante, um MIS vivo. Então, aceitei. E aí, de novo, passar pelas entrevistas do conselho, ser aprovado. E em março do ano passado, eu retornei para cá. E de lá para cá a gente está aí colocando o MIS de novo no lugar que ele merece, né? Fizemos a exposição do B.B. King, que foi uma exposição muito bacana, fizemos a exposição do cinema e terror, mas além disso, toda a programação ao redor, que eu acho que é um dos conceitos que marcam o MIS, que é essa diversidade e simultaneidade. Então, você vem para a exposição, mas está tendo a maratona infantil, aí você deixa seu filho ali, ou está tendo uma exposição de fotografia que você nem sabia, e você descobre um artista, ou você vem para a fotografia e acaba indo ver outras coisas. Enfim, tem cinema, tem de tudo um pouco aqui.
dessas coisas que a gente percebe a força da genética. Porque eu vim morar em São Paulo sem nenhum parente. E tive uma educação totalmente secular. Mas é isso, né? Quando eu me dei conta, os cineastas que eu gostava, os escritores que eu gostava, os assuntos que eu gostava, tinham todos conexão com essa minha história. Nunca foi de caso pensado, né? Mas quando eu fui me dar conta, o Billy Wilder era um judeu fugido do nazismo. Enfim, vários outros escritores e autores. Quando eu entrei na faculdade, na GV, eu formei um grupo. E quando a gente percebeu, todo mundo era da comunidade judaica. E não é que todo mundo tinha ficado perguntando de onde vinha, né? São coisas que vão acontecendo. E assim, o filme sobre os sonhos tropicais, você veja, eu não pensei assim, eu quero fazer um filme sobre a comunidade judaica. Eu queria fazer um filme sobre história, passado no Brasil, num momento que não fosse muito famoso. Eu não queria falar da independência, nem da República. E aí eu me lembrei, Moacir Scliar fez um artigo sobre uma efeméride do Oswaldo Cruz. Não me lembro qual era. E aí falava do livro Sonhos Tropicais. Aí eu fui ler o livro Sonhos Tropicais e descobri a história que eu queria contar. E que era incrível, porque ela tinha um lado, vamos dizer, que era a história oficial, a revolta da vacina, os eventos que levam à revolta da vacina, o Oswaldo Cruz é um personagem fascinante, mas de outro lado tinha a Esther, que eu não conhecia, e que quase ninguém conhecia, e que um elemento muito forte da formação cultural brasileira, porque até a geração do meu avô, e eventualmente dos meus pais, polaca era sinônimo de prostituta, né? E polaca judia, né? Então, isso, embora, se a gente for pensar, não existe um número concreto, mas não foi um número tão grande assim de mulheres que veio para cá nessas condições, embora tenha sido expressivo, mas marcou a cultura do Brasil, essas mulheres exploradas e vendidas como polacas. Então, eu fiquei muito tocado, procurei o Moacir, e ele aceitou, cedeu os direitos, claro, comprei, mas enfim, foi muito generoso, e foi meu primeiro filme. E o filme, originalmente, o personagem principal era Oswaldo Cruz. Mas conforme eu fui estudando, lendo outras coisas, a Esther virou o personagem principal. O cartaz do filme é a Carolina Casting, que fez de maneira incrível, aprendeu a falar Yiddish, foi muito incrível, né? Então, de novo, né? Eu parti de um lugar para chegar em outro lugar, que tinha a ver com as minhas origens e com a minha vida. Eu sempre dedico um tempinho da minha noite ao YouTube. E aí um dia o YouTube me ofereceu um vídeo, que é um dos vídeos que até hoje eu já vi 150 vezes, quando eu assisto eu me emociono, que é aquele pedaço da BBC, de um programa de 88, no qual o Nicholas Winton, um dos grandes homens da história do mundo, está sentadinho, um senhor idoso, no auditório, e a apresentadora fala de um homem que tinha salvo muitas crianças judias de Praga e pergunta quem aqui está aqui, e todo mundo levanta, né? E é uma história maravilhosa, né? O cara foi para Praga, ele não morava em Praga, foi para Praga, arranjou dinheiro, subornou os nazistas, botou as crianças no trem, levou-as para a Inglaterra, arranjou pais para as crianças e nunca contou para ninguém. Ou seja, né? É fazer o bem pelo bem. Não é para fazer post no Facebook, sei lá na época como é que chamava fazer post no Facebook, mas devia ter um jeito de fazer propaganda. Nem a família dele sabia. A esposa descobriu por acaso as fichas e a partir daí a história dele se tornou pública, né? E aquilo me deixou tão emocionado e eu queria fazer uma exposição sobre isso, mas aí saí da secretaria, isso ficou na minha cabeça, e aí então, quando eu estava aqui no MIS já, nós fizemos um evento com sobreviventes do Holocausto, uma proposta de pessoas de fora, e eu conheci o Márcio Pichluik, e aí falei, Márcio, eu tenho o sonho de fazer uma exposição sobre os anjos do Holocausto. E aí ele falou, por que a gente não faz uma exposição, então, falando do Holocausto e dos anjos do Holocausto? A gente começou a conversar, e aí eu comecei a construir a exposição, aí aconteceu o 7 de outubro, aquela atrocidade, e aí as coisas que as pessoas começaram a falar me fizeram ver que era mais do que necessário fazer a exposição. Eu não devia cancelar a exposição por causa disso, porque o Holocausto é absoluto, o Holocausto não é relativo, não dá para comparar. E aí eu decidi que eu ia fazer uma exposição que as pessoas não iam esquecer, que
que as pessoas que acham que dá para comparar iam entender que não dá para comparar. E foi um trabalho de muito cuidado, porque também é um museu, não é uma fan house. Então não podia também fazer precisava ser uma exposição museológica que ao mesmo tempo permitisse que as pessoas experimentassem aquilo. Então foi uma construção lenta e muito cuidadosa para ficar no ponto, né? E eu tenho muito orgulho de que as pessoas que têm vindo se emocionam, saem com reflexões e tenho ouvido elogios que têm me deixado muito satisfeito. Eu não posso dizer que eu fico feliz, porque evidentemente não é um tema para ficar feliz. O que está acontecendo, o que acontece e o que tem sido dito é inacreditável. Quando a gente postou que ia fazer essa exposição, a gente teve centenas de comentários inacreditáveis de ódio, de acusações. No dia da abertura, a gente fez um outro post, foi pior ainda. É uma coisa muito assustadora esse discurso do bem que odeia, né? As pessoas super generosas, preocupadas com a diversidade e que são de uma violência muito, muito, muito impressionante. Queria convidar você para vir ao MIS, Museu da Imagem do Som, na Avenida Europa. É fácil de chegar, tem ponto de ônibus na porta e estacionamento também. E a gente está com essa exposição sobre o Holocausto, a tragédia do Holocausto e a vida do Júlio, que foi um polonês que tinha 16 anos quando começou a guerra, que teve uma vida inacreditável, porque ele passou por 3 campos de concentração, pelo gueto de Cracóvia, sobreviveu, veio para o Brasil, fez família e morreu há poucos anos e faria 100 anos esse ano. Então, a gente conta a história do Júlio em paralelo com a tragédia do Holocausto. Porque quando a gente fala em 6 milhões de mortes, vira uma estatística. Mas quando você fala do Júlio, da Esther, do Roberto, te aproxima.